Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230 nesta terceira temporada. Hoje temos connosco o deputado Paulo Núncio, do CDS. Muito obrigada, Paulo, primeiro. Obrigado eu. Vou começar então com uma pequena apresentação. Paulo Núncio nasceu em Lisboa em 1968, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa em 1991, é advogado desde 1994 e especialista em Direito Fiscal. Muito bem. A minha primeira questão é sobre o seu percurso académico. Porquê o Direito e porquê depois a área de Fiscal? Boa pergunta, ou boas perguntas. Eu, desde que me lembro, que queria ser advogado, desde muito cedo. Não que tenha uma tradição familiar na área do direito, mas sempre me vi como advogado desde os meus 12, 13 anos e por isso foi uma escolha relativamente natural. Depois, o fiscal, dentro do curso, tive um professor que foi o professor Soares Martínez, e gostei muito da cadeira de fiscal. E depois, mais tarde, quando cheguei ao escritório e comecei a trabalhar, foi uma área, uma matéria que me interessou e desde muito cedo que estou ligado à fiscalidade. Muito bem, e durante o seu percurso académico esteve envolvido em algum tipo de associativismo? O que é que pensa sobre o associativismo juvenil? Não estive, já estava ligado à JP, mas não estive diretamente relacionado com o associativismo, até porque na minha altura a Universidade Católica não tinha uma associação de estudantes. Ainda era uma fase em que a Universidade Católica primava por não ter uma associação de estudantes. Estive na altura ligado à JC, hoje JP, e por isso tive muitos contactos com associações académicas, mas nunca estive envolvido diretamente na direção de uma associação. E considera ser importante o associativismo? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma escola, é por um lado uma forma de os jovens se envolverem na gestão da coisa pública, ao nível da universidade. É uma boa experiência, uma boa escola. Acho que o associativismo académico faz parte das boas tradições da Universidade Portuguesa, e tenho pena de não ter passado pelo associativismo. E em relação às juventudes partidárias, o que é que pensa sobre elas? Olha, eu tenho uma ótima experiência na JC. Era na altura, e continua a ser, uma organização forte, bem dirigida, com ideias claras, com bandeiras, com causas, e por isso, enfim, todas as juventudes partidárias têm questões mais administrativas, mais formais, às vezes isso afasta algumas pessoas. Eu sempre gostei do discurso político, sempre gostei do debate, sempre gostei de defender os ideais em que acredito, e encontrei na JC, na altura, uma casa onde eu me senti muito confortável. E por isso entendo que as juventudes populares, ao contrário muitas vezes do que é dito em termos gerais, as juventudes partidárias são uma boa escola para as pessoas que sentem vocação para a vida política. E na altura, quando se associou à Juventude Popular... Na altura era JC. Juventude Centrista. Juventude Centrista e agora atual Juventude Popular. Isso. Porquê a Juventude Centrista e não outra juventude? Porquê depois, mais tarde, o próprio partido CDS? Eu venho de uma família tradicional, de uma família conservadora, de uma família que gostava de discutir política ao almoço e ao jantar, durante as férias, ao fim de semana, gostava de comentar os acontecimentos políticos, e por isso para mim também foi relativamente natural eu escolher o CDS. O CDS na altura era o partido que representava uma direita com raiz democrata cristã. Hoje continua a ser esse partido, é um partido único no xadrez político-partidário português, representa uma direita conservadora, embora aberta a liberais e a outras correntes que se revêem também no partido, e por isso foi uma decisão relativamente normal. Foi sempre o meu partido. Entrei no CDS com 18 anos, por isso já lá estou há bastante tempo. E sempre foi o meu partido, e é o partido onde eu me sinto realmente bem. E o que é para si fazer política?
Fazer política é defender ideais, é defender causas, é defender ideias, é lutar por elas e depois é concretizá-las. A política tem dois lados, não é? Tem, por um lado, o lado da campanha, o lado do convencimento, o lado do esclarecimento dos eleitores, e esse é um lado que eu gosto muito, mas depois tem um lado prático e tem o lado da execução. De nada serve nós conquistarmos o voto dos eleitores, não temos capacidade depois de pôr em prática as nossas ideias, mas também de nada serve termos capacidade para governar e não temos capacidade de convencer os eleitores que nós somos a melhor escolha. E por isso eu sempre interpretei a política neste binómio. Por um lado, é importante que consigamos um espaço aberto, uma campanha eleitoral aberta, convencer os eleitores que a nossa proposta é a melhor proposta para transformar o país, mas depois, em segundo lugar, é importante não defraudar as expectativas dos eleitores e ter capacidade de concretizar na governação as ideias pelas quais fomos eleitos. E como foi e como se sentiu no período onde teve de defender a ideologia do CDS, a democracia cristã, fora do Parlamento? Muito bem. Não sei se me refere ao governo ou se refere a outra, ou quando o CDS não estava no Parlamento, é isso? O CDS não estava no Parlamento. Muito bem. Isso é é um período que eu procuro não me lembrar com grande frequência, mas sempre tive a convicção de que o CDS voltaria ao seu lugar natural, que é o lugar do Parlamento. O CDS tem 50 anos, faz 50 anos este ano, e é um partido que já deu muito a Portugal e aos portugueses, e por isso eu tinha absoluta certeza que o CDS voltaria outra vez ao Parlamento. Voltámos este ano, nas eleições de março deste ano, e estamos cá para ficar. E o que é que espera de Portugal? Ou seja, que mudança, o que é que gostava que evoluísse aqui em Portugal, a médio, a longo prazo? Talvez uma mudança a curto prazo e uma a longo. Quais são os seus sonhos, objetivos? Olha, eu gostava que Portugal, por um lado, fosse um país mais próspero, mais rico, que tivéssemos agora uma fase da nossa vida, uma jornada da nossa vida coletiva que permitisse ao país crescer e prosperar. É algo que nós não sentimos há muitos anos. Temos tido um conjunto de políticas, designadamente do Partido Socialista, que tem estagnado o crescimento económico. Por isso eu gostaria que, por um lado, o país crescesse, prosperasse, criasse mais riqueza para depois a poder distribuir, e em segundo lugar, que está de alguma forma relacionada com este objetivo, eu gostava que Portugal tivesse uma sociedade civil mais pujante, mais forte, mais independente do Estado. Um conjunto de associações, de entidades intermédias pertencentes à sociedade civil e que tivessem outro músculo e outra força para poderem influenciar o país. E depois, no final, que tivéssemos famílias que não estivessem tão subjugadas por uma carga fiscal que muitas vezes é asfixiante. E por isso pudéssemos construir um país mais livre, uma sociedade civil mais robusta, famílias mais fortes e menos dependentes do Estado, e no fundo um país que crescesse economicamente e que com esse crescimento se tornasse socialmente mais justo. Certo. E como vê o seu partido no futuro? Desculpe. Sem problema. Vejo, como sempre o vi, uma referência da direita, uma direita de matriz democrata cristã, mas aberta a conservadores e a liberais, um partido que se bate pelas suas causas, um partido que tem uma história ao serviço do país, e um partido que tem uma marca de credibilidade e de respeitabilidade. Este é o 9º governo que o CDS faz parte, desde a sua fundação, e os portugueses sabem que o CDS é uma aposta segura na governação do país e que podem contar com o CDS para que o país cresça económica e socialmente.
E agora vamos passar para a terceira fase desta entrevista, que são as escolhas. Ou seja, eu vou-lhe dar 2 opções e tem de escolher aquela que mais se adequa. Muito bem, aí vamos a isso. Então, humildade ou ambição? Eu acho que não são incompatíveis. Eu diria que entre as duas eu preferiria a humildade. Norte ou sul? Eu sou mais sulista. Gatos ou cães? Eu não sou muito dado a animais. Entre os gatos e os cães, eu prefiro os cães. Salazar ou Cunhal? É uma questão que... É uma pergunta difícil, não sei. Eu diria que aí peço uma exceção, eu não escolheria nenhum nem outro. Obama ou Kennedy? Obama ou Kennedy? Eu talvez preferisse Kennedy. Kennedy, eu já li várias biografias de Kennedy. Kennedy, embora foi um presidente democrata e por isso, enfim, de uma certa esquerda americana, era um presidente católico e é uma figura que me fascina mais do que fascinou o Obama. Campo ou cidade? Campo. Macron ou Mélenchon? Também é uma pergunta difícil, sabe? Mélenchon é a extrema-esquerda francesa, por isso, por exclusão de partes, eu diria Macron, mas Macron também não é uma figura que me inspire grande confiança, quer dizer, Macron não pertence à minha área política e por isso não sinto grande simpatia por Macron, mas enfim, é um liberal, comparando com um homem da extrema-esquerda, enfim, eu estou mais próximo de um liberal. Bloco ou PCP? Difícil distinguir. É uma área política que eu, de facto, não tenho qualquer tipo de afinidade e por isso também não escolherei entre um e outro. Camões ou Sofia? Camões é o grande poeta da literatura portuguesa e por isso eu diria Camões. Sagres ou Superboc? Superboc, sou sportinguista. Michelle Obama ou Biden? Michelle Obama ou Biden? Bem, não é possível comparar, não é? Porque para todos os efeitos Biden é o atual presidente dos Estados Unidos, Michelle Obama foi a primeira-dama e por isso nunca exerceu funções, por isso não sei bem qual é o tipo de comparação. Se Michelle Obama fosse candidata, eventualmente poder-se-ia fazer essa comparação. Não sei, não consigo perceber exatamente o que é que pretende com a pergunta. Era na altura quando estavam indecisos se iria haver... Então está desatualizada a pergunta. Não, nós ainda gostamos de manter para não estar a perguntar a Obama, Biden... Eu percebo. Mas, enfim, uma vez que Michelle Obama decidiu não se candidatar, provavelmente nunca terá estado na sua cabeça candidatar-se, não é? Mas era uma possibilidade falada na altura, não sei, não lhe consigo responder. António Costa ou Guterres? Mais uma vez, 2 socialistas, difícil escolha, não são o meu campo político, mas entre um e outro eu diria que tenho, enfim, embora distante, tenho mais afinidades com Guterres, desde logo porque ele é católico. Imagino que foi convidado para falar numa escola e pede para sugerir uma pessoa para ir consigo de outro partido político. Quem é a primeira pessoa que lhe viria à cabeça? De outro partido político? Para fazer um debate. Mas para debater com ele ou para vir comigo defender posições? Para debater numa escola. Para debater, por isso supostamente deve ser uma pessoa de outro quadrante político, é isso? Claro. Primeira pessoa, assim. A primeira pessoa, olha, é a pessoa com quem eu tenho mais debatido nestes últimos meses, António Mendonça Mendes, do PS. Sempre que há um debate sobre orçamentos, sempre que há um debate sobre questões fiscais, confronto-me com António Mendonça Mendes e normalmente os debates são bastante civilizados e decentes. Alguma vez foi ao Avante? Nunca. 230 ou 180? 230. Figura histórica que o inspira? Adelina Mar da Costa.
Um país que nunca visitou. Atenção, estou a falar de figura histórica recente. Sim. Se me quiser falar de uma figura histórica mais da nossa história, Dom João II. País que nunca visitou e gostaria. Japão. Tem algum livro favorito? Olha, gostei muito de um livro que um autor agora foi nomeado a Prémio Nobel da Economia, Porque as Nações Falham, que é um livro interessantíssimo que explica que as nações falham não porque tenham mais ou menos riquezas naturais, mas porque são melhor ou pior administradas, melhor ou pior geridas. E agora vamos iniciar a nossa última fase, onde eu irei dizer uma palavra e tenho de dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça também. Muito bem. Então começamos com direito. Direito, a minha formação, Religião. os meus valores, Social-democracia. aliados, Liberdade. valor essencial, Juventude. o pulmão de qualquer nação, Fiscal. o aspecto fundamental da política, País. o meu, de quem gosto muito. Parlamento. Parlamento é uma casa da democracia. Percurso. Espero que no início. Para terminar, resumir Portugal numa palavra. Extraordinário. E uma mensagem que quero deixar à juventude. Acreditem no nosso país, não emigrem, voltem, porque nós precisamos de vocês para construir um país melhor. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, eu. Foi uma excelente entrevista. Vemo-nos na próxima e até já.